Olá a todos os meus amigos e bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Como vocês sabem, o meu nome é David Vicente e estou aqui para esclarecer algumas dúvidas. Hoje quero abordar o tema da graça e da santidade. Talvez tenhas dúvidas, talvez tenhas questões. Por exemplo, será que a graça de Deus anula a santidade? Será que pelo facto de eu viver na dispensação da graça posso pecar e fazer tudo o que me apetece? Se tens este tipo de dúvidas, então fica por aqui que eu vou esclarecer. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Quando falamos da graça de Deus, há muitas pessoas a confundir a graça de Deus. Porque não entendem o que é a graça de Deus, porque não entendem que graça não é uma coisa abstrata, mas é uma coisa pessoal. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Uma coisa é dar, eu posso dar à distância. Mas quando a Bíblia diz que a graça e a verdade vieram para vir, é preciso estar presente. E Jesus foi presente para quê? Para apresentar e introduzir a graça. E graça não é uma substância, graça não é uma coisa abstrata. Graça é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Há muitos pregadores que falam da graça, porque a graça está na moda, fala-se muito de graça, da hipergraça, da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. Mas não entender a graça é também não estarmos a ser ajudados na questão da santidade. E depois corremos o risco de viver uma vida de santo ou tentar viver uma vida em santidade baseada na nossa própria capacidade. A graça de Deus ajuda muito a santidade. As duas coisas podem ser distintas, mas elas trabalham e cooperam com um só propósito. Mas quando falamos da graça de Deus, existem dois erros que nós precisamos evitar. O primeiro deles é tentar viver a vida santa através do nosso próprio esforço legalista. Não podemos tentar viver uma vida santa a partir da nossa própria capacidade. E o próprio apóstolo Paulo, que é uma das pessoas que tem talvez a maior revelação da graça no Novo Testamento, ele fala isso mesmo e ele adverte. Sabem, quando Paulo escreve aos Gálatas, todo o livro de Gálatas é de alguma forma essencialmente voltado para combater o erro do legalismo que os Gálatas estavam a cometer. É o próprio apóstolo Paulo que diz no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo número 3, ele diz: ora, sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Uau! Então Paulo está a adverter, Paulo está a dizer, então vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, estão a tentar acabar na vossa própria capacidade em ser santos? Nós nunca conseguiríamos atingir o nível de santidade exigido por Deus baseado na nossa própria capacidade. Deixa-me dizer-te, meu amigo, toda a nossa vida cristã é baseada e é para ser vivida pela graça de Deus. Não há outra forma. Porque se a graça de Deus não fosse importante, ela não teria sido introduzida, como a dispensação da graça onde estamos, pela pessoa de Jesus Cristo. Deixa-me dizer-te o seguinte: somos salvos pela graça e somos santificados pela própria graça. Isto é interessante e deve ser dito. E já agora, deixa-me dizer que andar em santidade é andar em graça. Andar em graça é conseguir viver santidade, ok? Agora, se abordarmos a questão da santidade baseada na nossa própria capacidade em ser santos, estamos a limitar a santidade à capacidade do homem. Logo, a nossa santidade é muito pequena e é muito limitada, ok? Qualquer esforço do homem para viver uma santidade é, no mínimo, uma afronta à obra de Deus realizada na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pensa nisto. O segundo grande erro que cometemos é tentar acreditar que a graça de Deus remove a exigência da santidade. Ok? Embora nós não devamos buscar a santidade a partir de um auto-esforço legalista, a graça de Deus não elimina a exigência de nós vivermos uma vida santa. Ok? E isto tem que ser pregado, isto tem que ser dito. Ok? Deixa-me dizer-te já agora, se tu ouves pregações sobre santidade e se tu ouves pregações sobre que deves ser santo, mas se no meio dessa pregação tu não ouves a palavra graça e a santidade que te é pregada não é baseada na graça que te capacita a ser santo, então, amigo, tapa os ouvidos, sai dessa igreja, porque isso não é bom para ti. Porque é a própria Bíblia que mostra, eu vou provar-vos que santidade ela tem que ser vivida a partir da graça de Deus que nos capacita a ser santos.
Ok? Então, acreditar que a graça de Deus remove a exigência da santidade é não perceber que a graça e santidade andam juntas e trabalham para um só propósito, que é ajudar-nos a viver a vida que Deus preparou para nós. Ok? Deixa eu trazer-vos aqui alguns exemplos que eu acho que são importantes considerar neste dia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte. Paulo diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Deixa-me dizer, se existe alguém no Novo Testamento que tinha a revelação da graça de Deus, era o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é o próprio a dizer para nós nos purificarmos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E se nós lermos 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 14 ao 18, o apóstolo Paulo fala muito da questão de nós nos separarmos, de nós separarmos do caminho do mundo, aquilo que não convém. Mas tudo isso tem que ser baseado na própria graça de Deus. Lembram-se daquela história que está em João 8, quando trouxeram uma mulher apanhada em alto adultério à presença de Jesus. E na altura, aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas, quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, o que é que eles disseram a Jesus? Senhor, a lei de Moisés diz que esta mulher tem que ser apedrejada. E tu o que é que dizes? Eles estavam a tentar usar a lei para ter alguma coisa para acusar Jesus. Mas sabem, Jesus é a personificação da graça e do amor de Deus. E Jesus começa por dizer, aquele que nunca errou, que seja o primeiro a tirar uma pedra. E todos eles saíram, todos começaram a sair, até que aquela mulher ficou sozinha com Jesus. E Jesus pergunta, onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condena? E ela diz, não, Senhor, não está cá ninguém. E Jesus diz, nem eu te condeno. Ou seja, a graça de Deus não condenou o facto daquela mulher ter estado em pecado e ter sido apanhada em adultério. Mas a graça de Deus não para aí. O que é que essa mulher recebe de Jesus? A personificação da graça. Jesus diz para essa mulher, vai e não peques mais. Então vê, a graça de Deus não te acusa, mas a graça de Deus serve para quê? Para que a partir de uma realidade onde a graça não te condena, mas a graça diz, vai e não peques mais. Ou seja, é a própria graça de Deus que de alguma forma traz base para nós vivermos uma vida santa. Isto é importante dizer porque a graça que esta mulher recebeu não removeu a exigência de santidade, mas diferentemente do que a lei dizia, a graça capacita para viver em santidade. A graça de Deus não acusou aquela mulher. O que é que a graça de Deus disse? Vai e não peques mais. Isto é graça de Deus. A graça não te põe para baixo. A graça, ainda que possa apontar uma falha, ainda que possa revelar e dizer aquilo que tens feito errado, não é no sentido condenatório, onde tu te sentes o pior ou o pior dos miseráveis. Não. A graça de Deus é sempre usada para te levantar e dizer, vai e não peques mais. Deixa-me dizer, é a própria graça que capacita a santidade. E alguns podem dizer, pastor, mas a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz, para nós perseguirmos a paz com todas as pessoas e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uau, muito bem. Isso é interessante. De facto, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas pergunto eu, porquê é que vocês param de ler o versículo 14 e não avançam para o versículo número 15? Porquê é que paramos só no 14 para de alguma forma dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor, perseguir a paz com todos, sede santos como eu sou o Senhor? Porquê que nós não lemos o versículo número 15 logo a seguir ao 14? Porquê? Porque a Bíblia diz no versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, sem santidade ninguém verá o Senhor, mas tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, é a graça de Deus que te capacita para viver santidade. Se a tua santidade é vivida com medo de Deus, a tua santidade é vivida em temor, com medo de seres condenado. E isso não é ser livre, isso é ser prisioneiro de legalidade, de alguma coisa que não liberta. Ok? A graça de Deus capacita para a santidade. O livro de Tito, deixa-me terminar com esta passagem dizendo, Tito capítulo 2, versículo 11 a 13, diz o seguinte, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens,
ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de que forma? Sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam aquilo que acabámos de ler? Tito diz, porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. A graça quê? A graça que salva. E é a graça que salva que nos sustenta também. A Bíblia diz, a graça de Deus que traz salvação ensina-nos a viver de que forma? Sóbria, justa e piamente. Então, como é que tu consegues viver uma vida em santidade? Quando a tua vida é baseada na graça de Deus. Porque é a graça de Deus que te capacita a viver santidade. Porque se a tua santidade depende da tua capacidade em ser santo, tu és muito limitado. Nunca vais ser livre verdadeiramente. Porquê? Porque hoje vais falhar, amanhã vais errar, depois podes mentir, depois podes não atingir aquilo que Deus quer. E porque tu baseias a tua capacidade em ser santo e viver uma vida reta no teu próprio esforço, tu vais encontrar o teu próprio limite. Como é que se vive uma vida de exigência ao nível da exigência de Deus? Pela própria graça de Deus. E é a graça de Deus, é Jesus que é a graça que nos ajuda a viver uma vida de santidade. Então não te deixes enganar. Sim, devemos ser santos. Sim, devemos viver uma vida de santidade, mas sempre baseada na graça de Deus. Ok? Deus te abençoe.